Se um homem te ignora, a reação mais comum é perguntar o que há de errado com você. Mas e se eu te dissesse que a indiferença dele revela muito mais sobre as fraquezas dele do que sobre qualquer falha sua? Carl Jung afirmava que o que projetamos nos outros é frequentemente apenas um reflexo do que tememos dentro de nós. Então, por que um homem escolhe te ignorar? O que essa atitude aparentemente fria esconde, mas que na realidade oculta algo muito mais profundo. O que ele está tentando esconder de você e talvez até de si mesmo. A psique masculina, assim como a feminina, está cheia de sombras, de partes inconscientes que tentamos reprimir. Jung chamava essa parte de sombra, ou seja, aquele aspecto da personalidade que não queremos admitir ter. Um homem que te ignora pode inconscientemente projetar suas inseguranças, seu medo de apego ou até mesmo um sentimento de inferioridade que ele não sabe como lidar. Muitas vezes, sua maior fraqueza reside precisamente no que ele desesperadamente tenta esconder. Mas o que o leva a agir dessa maneira? É orgulho, frieza emocional ou, na verdade, ele tem medo de que, ao te dar atenção, possa revelar algo que preferiria manter oculto? O silêncio dele pode não ser um sinal de força, mas o sintoma de um conflito interior que nem ele mesmo consegue compreender. Jung dizia que, enquanto o inconsciente não for consciente, ele guiará sua vida, e você o chamará de destino. Então, esse homem realmente tem o controle ou é apenas prisioneiro de suas próprias sombras? É aqui que muitas mulheres cometem o erro fatal. Interpretam o silêncio como um desafio a ser superado, tentam demonstrar seu valor, atrair a atenção dele, decifrar o mistério desse homem. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro poder reside na integração, não na busca desesperada. O que acontece quando você para de reagir ao silêncio dele e, em vez disso, se concentra no que esse silêncio tenta te ensinar sobre você mesma? O que acontece quando você entende que, muitas vezes, a maior fraqueza de um homem reside precisamente em sua incapacidade de enfrentar o que ele sente por você? Neste vídeo, exploraremos o que realmente significa quando um homem te ignora e como a fraqueza dele pode se transformar em sua maior força. Você está prestes a descobrir algo que nem ele mesmo pode admitir, e uma vez que você entender, o silêncio dele não terá mais nenhum poder sobre você. Ele vai embora e te ignora porque está convencido de que você sempre estará lá. Ele acredita que a qualquer momento poderá voltar e te encontrar ainda disponível, atenta. Mas o que acontece quando essa certeza se desvanece? O que acontece quando ele percebe que você não é mais aquela mulher previsível com quem ele podia contar? Carl Jung dizia que a maior ilusão do ser humano é acreditar que pode controlar o que não compreende. A verdade é que um homem só sente verdadeiramente ausência quando entende que esta segurança que ele dava como certa se transformou em incerteza. A fraqueza dele não está em ir embora ou em ignorar, mas na convicção de que nada vai mudar, de que você sempre estará lá para alimentar o ego dele. Mas quando você para de reagir, de mostrar interesse, de oferecer a ele aquela atenção incondicional que ele tinha, algo muda. Você não é mais uma figura passiva na história dele, mas se torna um enigma, algo que ele não consegue mais decifrar facilmente. E é aqui que ele entra em conflito, porque, como dizia Jung, o ser humano teme o que não pode prever, e a dúvida corrói mais do que a perda. Quantas mulheres caem na armadilha de buscar desesperadamente a atenção de um homem que as ignora? Elas publicam frases indiretas, verificam se ele viu as mensagens, tentam estar presentes de todas as formas possíveis, mas tudo isso apenas reforça a ilusão dele de ter poder sobre você. Você não precisa provar nada. O verdadeiro jogo muda quando você compreende que sua ausência vale mais do que qualquer tentativa desesperada de ser notada. Quando ele percebe que você não escreve mais para ele, que não reage às publicações dele, que não tenta ser vista,
Um vazio se abre na mente dele. A mulher que ele pensava conhecer não existe mais. E esta é a primeira grande fraqueza de um homem que te ignora. Ele se sente no controle apenas enquanto acredita que você ainda está disponível. Mas quando essa convicção desmorona, ele entra em um estado de incerteza que pode levá-lo a fazer o que nunca teria imaginado, perguntar-se se perdeu algo valioso. Jung dizia que tudo o que rejeitamos nos outros é apenas um reflexo do que rejeitamos em nós mesmos, e muitas vezes um homem ignora uma mulher porque não quer enfrentar o impacto que ela tem nele. Mas o que acontece quando ele percebe que perdeu precisamente esse impacto? Quer saber quais são os 5 pontos mais sensíveis de um homem que se afasta e te ignora? Aqueles pontos que, se tocados da maneira certa, fazem até os mais orgulhosos vacilarem e os levam a reconsiderar suas decisões? Então fique comigo, porque o que estou prestes a revelar pode mudar completamente a forma como você vê esse jogo. Quando você desaparece da vida dele, ele começa a sentir um desconforto que antes não existia. De repente, aquela presença que ele dava como certa não está mais lá, e sem você perceber, você está dando a ele um gosto do próprio remédio. Aquele silêncio que ele usava para se sentir no controle, agora se volta contra ele. Carol Jung dizia que a psique humana se equilibra entre opostos, e quando um extremo desaparece, o outro se intensifica. Se antes ele se sentia seguro ignorando, agora ele começa a sentir o peso do vazio que você deixou. Poderoso, ele o obriga a notar o espaço que você ocupava e a lidar com sua ausência. Pouco depois ele começará a dar sinais. Talvez você veja que ele olhou suas histórias, deu um curtir em uma publicação, comentou algo sutilmente. É a forma dele de dizer, eu ainda estou aqui. Mas o que mudou? Agora ele não tem mais a certeza de que você sempre estará disponível. Aquela atenção que ele recebia sem esforço se transforma de repente em sua maior fraqueza. Jung nos ensina que a mente humana busca o equilíbrio e quando algo constante desaparece, o cérebro entra em um estado de alerta. E esse é exatamente o efeito que você desencadeou nele. O segundo ponto fraco de um homem que te ignora é a segurança que ele sente ao saber que você está lá esperando. Homens que se alimentam da insegurança feminina fazem isso porque acreditam ter o controle da situação. Se ele percebe que você tem medo de perdê-lo, que você pensa que não pode viver sem ele, ou que não encontrará ninguém melhor, então ele se sente seguro ao te ignorar. Mas tudo muda no momento em que você demonstra o contrário. Quando você mostra segurança, quando sua energia não é mais de escassez, mas de abundância, algo dentro dele se quebra. Jung dizia que aquilo que existe persiste, e quando um homem percebe que está perdendo o controle que acreditava ter sobre você, ele começa a sentir algo novo. Incerteza. O jogo muda quando você fortalece sua autoestima e para de se contentar com migalhas de atenção. Você não precisa provar nada a ninguém, nem perseguir ninguém. Uma mulher que conhece o seu próprio valor não precisa implorar para ser vista. Ela simplesmente se torna irresistível porque não se coloca na posição de quem precisa. Quando você atinge esse nível de segurança, não apenas recupera seu poder, mas coloca a segurança dele em crise. Agora ele não tem mais certeza de que pode te ignorar quando quiser, e justamente nesse momento ele começa a se perguntar, e se ela não estiver mais lá quando eu decidir voltar? Antes de passar para o terceiro ponto fraco de um homem que te ignora, quero saber, você já passou por algo semelhante? Já sentiu que um homem te ignorava porque sabia que podia fazê-lo sem consequências? Se este conteúdo está te ajudando, dê um curtir agora mesmo e me diga nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E não vá embora, porque no final deste vídeo eu te direi exatamente como fazer com que um homem que se afasta aprenda a te valorizar e, mais ainda, a temer te perder. Então fique comigo porque agora chegamos ao próximo ponto fraco que pode mudar completamente o jogo. Quando um homem se afasta e te ignora, ele o faz com a arrogância de quem se sente o centro do seu universo. Ele pensa que é o único, que é indispensável para sua felicidade. E sabe por quê? Porque muitas mulheres inconscientemente alimentam essa ilusão. Elas se fecham no relacionamento, investem toda a sua energia nele, quando há outros aspectos de suas vidas que merecem atenção. Carl Jung dizia que aquilo em que você concentra sua energia, cresce. E quando toda a sua atenção se volta para um homem que te ignora, você apenas reforça o poder que ele acredita ter sobre você. Mas o que aconteceria se de repente ele percebesse que não é mais o seu único centro de interesse?
O terceiro ponto fraco de um homem que te ignora é precisamente a sensação de exclusividade que ele acredita ter. Para quebrar esse ciclo, você deve enfraquecer essa convicção e derrubar o senso de superioridade que o mantém em sua zona de conforto. A melhor maneira de fazer isso é investir em seus relacionamentos com seus amigos, sua família, com quem te faz sentir apreciada e completa. Talvez, sem perceber, você se afastou dessas conexões, direcionando sua atenção para um homem que agora te ignora. Mas quando você volta a cultivar sua vida social, algo poderoso acontece. Sua vida se enriquece, adquire novas perspectivas e cores, e você entende uma verdade fundamental. Ele nunca foi e nunca será o único pilar da sua felicidade. Isso não significa que você deva sair para procurar outro homem para deixá-lo com ciúmes. A verdadeira questão não é encontrar alguém novo, mas expandir sua visão de mundo. Quando você fortalece seus laços sociais, você se abre para novas experiências, conhece pessoas novas, explora novos ambientes, e sua presença se torna mais magnética. E sabe o que acontece com ele nesse momento? A ilusão dele de ser insubstituível começa a desmoronar. Jung dizia que o ser humano teme perder o controle sobre o que acredita possuir. E quando um homem percebe que você não é mais o centro do universo dele, ele começa a sentir exatamente o que ele te fazia sentir: incerteza. Outra grande fraqueza que ele carrega sem perceber é a necessidade de se sentir essencial para você. Muitos homens se convencem de que uma mulher os precisa, emocional ou financeiramente, e isso lhes dá uma falsa segurança. Mas quando você demonstra a ele que sua vida não depende da presença dele, que você não o precisa, mas que escolhe quem merece estar ao seu lado, algo muda. Você não é mais a mulher necessitada que ele podia ignorar sem consequências. Você se torna uma mulher independente, completa em si mesma, e isso o desestabiliza, porque significa que se ele quiser fazer parte da sua vida, ele deverá demonstrar que tem algo de valor a oferecer. E é aqui que o jogo muda completamente. Ele pode te ignorar se quiser, mas quando você muda, cresce, se torna mais forte e segura de si mesma, ele perde o poder que tinha sobre você. Ele percebe que não é você quem perde, mas ele. Antes de passar para o conselho final, aquele que te mostrará como fazer com que um homem que se afasta aprenda a te valorizar e, mais ainda, a temer te perder, quero saber. Você já notou esse padrão em um relacionamento? Conte-me nos comentários. E se este vídeo está abrindo seus olhos, dê um curtir, porque o que está prestes a vir pode transformar completamente a forma como você enfrenta essa situação, então fique comigo, porque agora chegamos à última peça deste quebra-cabeça. A autoestima de um homem é um dos seus pontos mais sensíveis, e ao mesmo tempo, uma das suas maiores fraquezas quando ele escolhe se afastar e te ignorar. Carl Jung dizia que a identidade de uma pessoa se constrói através das projeções e dos reflexos que recebe dos outros. Quando um homem se sente admirado, desejado e valorizado por uma mulher, ele recebe um impulso de autoestima que alimenta o ego dele e o faz se sentir no controle. Mas o que acontece quando essa fonte de validação é interrompida? O que acontece quando de repente ele para de sentir aquela sua incondicional e inútil? O verdadeiro impacto ocorre quando você para de tratá-lo como alguém especial, quando você para de magnificar a presença dele, quando ele se torna simplesmente mais um no seu mundo. A psique dele ressente isso de uma maneira que nem ele mesmo pode explicar. Jung afirmava que o inconsciente humano funciona de forma simbólica, e quando um homem percebe que a mulher que o valorizava deixou de fazê-lo, ele sente que está perdendo algo importante, embora não entenda exatamente o que. Este é um dos pontos fracos mais poderosos em um homem. Ele se acostuma a ser desejado e admirado sem ter que fazer nada para manter esse status. Mas no momento em que essa validação desaparece, algo dentro dele muda. O que antes era apenas um conforto se torna uma necessidade, um vazio que ele não sabe como preencher. E é precisamente aqui que você deve jogar com antecipação. Em vez de mendigar atenção ou tentar demonstrar seu valor, você simplesmente retira sua energia dele e a devolve para si mesma. Você se torna a mulher que não o precisa para se sentir incrível, e essa mudança o leva a perceber que perdeu algo que dava como certo. O segredo para atingir a autoestima dele de maneira inteligente é aplicar o princípio da reciprocidade.
Jung dizia que os relacionamentos são espelhos, e se você continuar a refletir nele apenas admiração, desejo e atenção sem receber nada em troca, ele nunca terá motivos para mudar. Se você alimenta o ego dele, se você oferece a ele seu afeto e sua confiança, você deve se certificar de que está recebendo o mesmo valor em troca. Se ele sente que pode obter tudo de você sem nenhum esforço, se ele acredita que merece sua dedicação apenas pelo simples fato de existir, ele nunca poderá perceber seu verdadeiro valor. E é por isso que tantas mulheres acabam frustradas. Elas dão tudo esperando que algum dia, em um futuro incerto, ele finalmente o reconheça e o retribua. Mas esta é a mudança que você deve fazer agora. Uma mulher que conhece seu próprio valor nunca dá tudo de graça. Ela sabe que em um relacionamento deve haver equilíbrio. E agora, antes de passar para o conselho final, aquele que te mostrará como fazer com que um homem que se afasta tenha medo de te perder e aprenda a te valorizar, quero saber. Você já se encontrou em uma situação em que deu mais do que recebeu? Conte-me nos comentários, e se este vídeo está abrindo seus olhos, dê um curtir, porque o que estou prestes a te dizer pode mudar completamente a forma como você enfrenta essa situação, então fique comigo, porque agora chegamos à última peça deste quebra-cabeça. A verdadeira chave ocorre quando você compreende que a forma como um homem te trata é um reflexo direto de como ele percebe seu próprio valor em sua vida. Se ele pensa que pode te ignorar e ainda assim te encontrar lá, sempre disponível, esperando uma migalha de atenção, ele nunca terá medo de te perder. Carl Jung explicava que o ser humano tem um impulso inconsciente de testar os limites dos outros para entender até onde pode ir sem sofrer consequências. E muitos homens fazem exatamente isso nos relacionamentos, muitas vezes sem sequer perceber. Eles se afastam, ignoram, mostram-se indiferentes porque sabem que, façam o que fizerem, a mulher sempre estará lá. Mas o que acontece se de repente essa certeza desaparece? Quando você para de lhe dar validação gratuita e tira a segurança que ele sentia. O ego dele entra em crise. Ele havia se acostumado com a ideia de que sua atenção era garantida, algo que ele podia obter sem nenhum esforço, mas no momento em que ele percebe que deve se esforçar para recuperá-la, ele sente algo que talvez nunca tenha sentido antes: insegurança. Jung dizia que a psique humana busca padrões e previsibilidade, e quando uma mulher muda seu comportamento de maneira inesperada, um homem que acreditava ter o controle começa a sentir um profundo desconforto. Ele entende que o jogo mudou e que agora é ele quem deve demonstrar seu valor. Esta é a diferença entre uma mulher valorizada e uma que é ignorada. A primeira sabe que sua atenção é um presente, não uma obrigação. Ela não persegue, não suplica, não aceita menos do que merece. E quando um homem sente que pode perdê-la, ele se vê obrigado a considerar sua atitude. Sua necessidade de controle se transforma em uma necessidade de ser aceito novamente. Mas a chave de tudo é que, neste ponto, você já não está buscando a aprovação dele. Você se tornou a mulher que escolhe quem merece ser parte de sua vida. E é essa mudança de mentalidade que finalmente fará compreender seu valor. Mas há um detalhe ainda mais importante para que tudo isso funcione. Você deve agir com autenticidade. Não se trata de fingir desinteresse ou de jogar com a mente dele. Se trata de compreender profundamente que você nunca precisou mendigar a atenção de ninguém. O maior erro que uma mulher pode cometer é viver com a esperança de que um homem algum dia entenda seu valor, enquanto ela mesma não se valoriza. E Jung dizia que o que aceitamos nos outros é um reflexo do que aceitamos dentro de nós. Se você aceita menos do que merece, se você continua investindo em alguém que não investe em você, você está enviando uma mensagem clara ao seu inconsciente de que não é suficiente. E essa convicção deve ser quebrada agora. Agora, imagine o que acontece quando um homem percebe que já não o precisa para se sentir incrível. Imagine a confusão na mente dele quando ele compreende que, de repente, já não tem o controle que acreditava ter. É nesse momento que ele sente medo. Medo de te perder, medo de não ser importante e medo de perceber que talvez tenha cometido o maior erro de sua vida. E é precisamente nesse momento que você tem o controle. Agora, antes de passar para o último conselho, quero saber, você já viveu essa dinâmica em sua vida? No final de tudo, a pergunta mais importante não se trata dele, mas de você. Por que você aceitou tão pouco quando na realidade sempre mereceu muito mais?
Carl Jung dizia que o que não enfrentamos dentro de nós, acabamos projetando para fora. Você passou tempo demais se preocupando com um homem que te ignora, tentando entender o que ele sente, o que ele quer, o que ele pensa? Talvez tenha chegado o momento de se perguntar onde está essa mesma dedicação quando se trata de você mesma. Acaso você colocou sua autoestima nas mãos dele? O maior erro que uma mulher pode cometer é pensar que deve demonstrar seu valor a alguém que na realidade deveria vê-lo por si mesmo. A realidade pode ser dura, mas também é libertadora. Se um homem sente que pode te ignorar sem perder nada, então ele nunca te valorizará. E se ele acredita que pode voltar a qualquer momento e te encontrar sempre igual, sem ter que fazer nada para merecer seu espaço, então ele nunca terá medo de te perder. É você quem ensina aos outros como eles devem te tratar. É você quem define os limites do que você aceita e do que você não aceita. E se até agora você não foi valorizada, talvez seja um momento de mudar essa dinâmica de uma vez por todas. A verdade é que, no fundo, tudo isso não se trata dele, trata-se de como você se vê. Jung dizia que tudo o que você atrai é um reflexo do que você carrega dentro de você. Se você sempre se encontra com homens que te ignoram, que se afastam, que não te dão a prioridade que você merece, então é o momento de olhar para si mesma. Quando você começou a aceitar esse tipo de tratamento? Quando você começou a pensar que tinha que lutar para obter a atenção de alguém? Porque uma mulher que conhece o seu próprio valor nunca precisa implorar para ser vista, ela brilha por si mesma. E aqui está o ponto crucial. O homem que hoje te ignora pode parecer seguro de si mesmo, mas na realidade ele tem medo. Medo de perder o controle, medo de não ser mais o centro do seu mundo, medo de perceber que talvez tenha desperdiçado a atenção de uma mulher extraordinária. E se você seguir tudo o que aprendeu aqui, se fortalecer sua autoestima, se tornar emocionalmente independente e nunca mais aceitar menos do que merece, ele sentirá essa mudança e nesse momento ele só terá duas possibilidades. Ou ele aprende a te valorizar ou ele compreende que nunca teve o poder sobre você que acreditava ter. Se sente pronto para embarcar nesta jornada de transformação, junte-se a nós. Curta o vídeo para apoiar esta mensagem. Inscreva-se no canal A Filosofia da Vida e clique no sino para não perder os próximos conteúdos que o ajudarão a desbloquear o seu verdadeiro potencial.